Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Então ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Os irmãos podem sentar. Obrigada, ficou melhor assim o microfone, estava muito, né? Glória a Deus, é bom estarmos aqui. Essa palavra, irmãos, mantenham a Bíblia aberta, que nós vamos usar bastante a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é alimento, e nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Hoje, como um culto, né, sendo do círculo de oração, mas toda a igreja, né, recebe a palavra do Senhor, precisa ouvir a palavra do Senhor. Nós temos aqui essa parábola das 10 virgens, né, onde Jesus está ali relatando que havia ali 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Isso quer dizer que as 10 eram virgens e elas tinham o mesmo propósito. Elas iam encontrar o noivo. Elas tinham o mesmo propósito e todas eram virgens, né? Mas aqui está dizendo, no versículo 2, que 5 delas eram prudentes, mas 5 eram loucas. Nós sabemos que a prudência é algo muito maravilhoso na nossa vida. A prudência fala de preparo, a prudência fala de cuidado, de vigilância, né? De se preparar para algo. Já aqui, quando diz que 5 eram loucas, já não é boa coisa. A loucura fala de coisas, né, sem responsabilidade, sem um objetivo, né? Se der eu vou fazer. Na hora eu vejo. Vamos ver. Isso não é ser prudente, né? E aqui está falando, na verdade, de 2 tipos de povos, de pessoas. As pessoas que são prudentes e as pessoas que não são, né? Que a Bíblia está relatando que são loucas, que não têm o preparo. E quando Jesus estava relatando aqui essa parábola, nós podemos ver aqui que elas tinham um propósito de encontrar o noivo, todas elas. Isso fala de que é para todos, né? Toda a igreja, isso fala da igreja, a igreja de Cristo, porque está falando que elas eram virgens, então isso quer dizer que elas estavam esperando o noivo, né? E elas iam se casar, iam ao encontro do noivo. A igreja de Cristo
isso, nós também sabemos que um dia vai encontrar Jesus. Nós estamos à espera do nosso noivo, que é Cristo. E as prudentes, está falando aqui que elas levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Por quê? Porque a prudência exatamente relata isso, um preparo. E elas foram preparadas, levaram azeite a mais, né? Em reserva. E as loucas também, elas tinham ali as suas lâmpadas. Elas levaram as lâmpadas também, porque aqui está dizendo que elas levaram lâmpadas. Mas elas não levaram algo essencial, importante, que era o azeite. Como se ia acender aquelas lâmpadas durante a noite se não tinha azeite? E elas foram assim mesmo. E quando chegaram lá, a Bíblia diz que está dando o esposo, no versículo 5. Tardando o esposo, o que aconteceu? Só as loucas que dormiram? Todas dormiram. A palavra de Deus diz que elas tosquenejaram e dormiram, né? Elas estavam ali dormindo. Isso quer dizer o quê? Porque as prudentes também dormiram, se eram prudentes? Porque elas dormiram exatamente pelo fato delas estarem preparadas, né? Aqui esse sono nos fala da nossa vida, porque o crente, ele precisa viver uma vida normal, irmã, né? Ele vive uma vida normal em meio a este mundo. Ele precisa se levantar, ir trabalhar, né? Precisa ter a família, atender a família. É uma vida normal. O crente precisa viver uma vida normal, né? Adquirir bens, construir uma casa, arrumar um emprego, permanecer e também servir a Deus. Então, o crente não dorme? Vocês não dormem em casa? Claro que vocês dormem. Chega a hora do sono, nós vamos dormir, né? E nem por isso nós vamos deixar de ser prudentes. Nós vamos deixar de estar preparados para a vinda de Cristo. Nós não vamos dormir ali, né? E pensar, amanhã eu peço perdão disso daí. Será que vai dar tempo? Eu errei, eu pequei. Vou deixar mais para frente. Será que vamos ter oportunidade? As prudentes estavam preparadas e as loucas não. Há muitos assim na igreja hoje. Muitos que estão se preparando e muitos que não estão nem aí, né? Estão ali sem o azeite. O azeite fala do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque todas sabiam ali que o noivo viria. Todas tinham o mesmo propósito de encontrá-lo. Quantos que nós escutamos hoje falar? Jesus está voltando, né? Pregam, cantam, falam. Estão aí falando de Jesus, que Jesus vai voltar. Mas não tem o azeite. Aleluia. Naquele dia Jesus vai dizer para eles: não conheço vocês. Isso é sério, isso é muito sério para a nossa vida, né? Porque são pessoas que estão no nosso meio. Aqui não está falando de pessoas do mundo, de pessoas que não creem em Jesus. Não, lá eles já estão condenados, né? Se não crer, já está condenado, diz a Bíblia. Mas aqui é para quem crê, para quem está esperando o noivo, que é Jesus. Amém. E nós temos que estar preparados. Ali, elas todas tosquenejaram e dormiram. E a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então, enquanto elas dormiam, o esposo veio, né? E ali alguém bradou: aí vem o esposo, vamos, sai ao encontro, vão ao encontro dele. E todas elas se levantaram rapidamente e foram ali acender as lâmpadas. Mas as loucas perceberam que em cima da hora
não tinham azeite suficiente. Já tinha acabado, já estava acabando ali, bem pouquinho, e já estava acabando. Não tinha mais azeite para elas irem ao encontro do noivo. As prudentes estavam ali preparadas, colocaram o azeite nas lâmpadas e foram. E elas, as loucas, disseram: ei, não, dá um pouco para nós aqui, reparte para nós aqui, porque, né, nós vamos ficar sem. Nós não temos mais azeite. Aí as prudentes disseram: não podemos dar para vocês, repartir para vocês, porque senão vai faltar para nós. Então vocês têm que fazer o seguinte: vão comprar. Vão aqueles que vendem e vão comprar, que vocês vão ter garantido para vocês. E foi isso que elas fizeram, foram comprar. Mas já era tarde. Aleluia. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia, diz a palavra. Então não pode ser para depois. Não pode ser em cima da hora. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. Aleluia. A Bíblia está relatando aqui sobre a nossa vida espiritual, né? Sobre esse azeite que é o Espírito Santo, que nós precisamos ter na nossa vida. E elas foram. E quando voltaram, já era tarde. O noivo já tinha ido. A porta estava fechada. A porta se fechou. E elas começaram a bater na porta e gritar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Agora nós temos azeite. Agora abre-nos a porta. Nós queremos entrar também. Por que quem não quer entrar no céu? Todos querem entrar no céu. Todos querem ir para o céu. Mas precisamos aceitar Jesus e precisamos do óleo do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos orientar a viver uma vida santa na presença de Deus. Como eu disse aqui, uma vida normal. Porque Jesus, na oração dele pelos discípulos, ele disse: Senhor, guarda, né, do mal deste mundo. Eu não peço para tirar do mundo, que não tem como tirar nós do mundo ainda, né? Quando ele voltar, ele vai nos tirar. Mas que o livres do mal, para livrar eles do mal. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos nos manter com a ajuda do Espírito Santo. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador. Aleluia, é esse óleo. Aleluia, é esse óleo que nós devemos ter na nossa vida. É o Espírito Santo, o Consolador. Que nos ajuda, né, irmã Glória? Que nos ajuda a cada dia. Abracei a irmã Glória e disse: como é que a irmã está de saúde, irmã? Hoje estou melhor que ontem. Aleluia, porque é assim que o crente vive. Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje. E assim vai, né? Com Jesus assim nós vamos caminhando. Aleluia. Precisamos ter esse azeite para suportar as lutas, as dificuldades da vida, para que não venhamos a cair, não venhamos a ficar como loucos, como essas loucas que não tinham mais o azeite, pararam na caminhada, deixaram de buscar a presença do Espírito Santo, e quando o noivo veio, elas não puderam entrar. Ninguém poderá entrar sem a presença do Espírito Santo. Ninguém poderá subir com Jesus sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. E ali Jesus diz: olha, em verdade vos digo que não vos conheço. Quando elas bateram na porta e pediram para entrar, chamaram, né? Senhor, Senhor. Não vos conheço. Jesus vai dizer isso. Não vos conheço. Há quantos que pregam, como eu falei, que cantam, que falam em nome de Jesus. Mas, Senhor, eu falei do teu nome, eu preguei, eu era assim, bem até conhecida. Eu era bem conhecida até no mundo. No
meio gospel, né? Como dizem. Jesus vai dizer, se não tiver azeite, não adianta. Porque pode até ter, sei lá, do meio gospel, mas tem que ter o azeite. Tem que ter o Espírito Santo. Se não tiver, Jesus vai dizer, não conheço você. Você pode ter feito um monte de coisa em meu nome, mas eu não te conheço. Né? Interessante. Aleluia. Glória a Deus. Aí, no versículo 13, Jesus está dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, porque a vigilância fala de prudência, fala de cuidado. Vigiai e orai, também Jesus falou, né? Vigiai e orai. Por quê? O espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos estar sempre vigiando e orando. A vigilância fala de preparo. Eu preciso estudar a palavra. Eu preciso ler esta palavra. Eu preciso crer nesta palavra. Eu preciso orar, dobrar meus joelhos, buscar a presença do Senhor, para que o Espírito Santo esteja na minha vida. Eu tenho essa comunhão. Aleluia. Esses dias ali no culto, um irmão falou algo muito importante, me chamou muita atenção. E é uma verdade, uma realidade. Ele disse assim, muitos às vezes estão no púlpito e estão falando, receba a tua vitória, receba a tua bênção. Mas às vezes a pessoa que está lá, né, para receber a bênção, a vitória, não busca, não ora, não lê a Bíblia, não vem numa escola bíblica, não busca a Deus e quer vitória. Será que ela vai receber vitória desse jeito? Não. Não vigia, né? Não ora. E é uma realidade. Nós queremos vitória, mas vamos ter que orar. Vamos ter que buscar a Deus. Vamos ter que renunciar. Muitas coisas podem manchar as nossas vestes. Um pouco ali atrás, retrocedendo ali aqui na Bíblia, aqui no mesmo livro de Mateus, no capítulo 22, aqui está falando sobre a parábola das bodas, né? Nós já ouvimos falar do azeite, agora nós vamos ouvir falar da parábola das bodas, que vai falar aqui sobre as vestes. Aqui Jesus está falando que um certo rei convidou, né? Mandou o convite, chamar os convidados lá para as bodas do seu filho. Bodas também fala de festa, de casamento, né? Ali também havia casamento. Havia um encontro ali com o noivo. E ele mandou preparar ali tudo e mandou convite. E os servos foram aos convidados. Os convidados, o que aconteceu? Eu tenho um jantar preparado, eu tenho uma coisa para fazer, eu vi isso, eu não posso. Uns não quiseram, outros rejeitaram, e outros até fizeram pior. Ultrajaram e mataram aqueles servos. Se apoderaram, ultrajaram e mataram. E o rei, quando soube disso, ele ficou furioso. Ele ficou furioso. Porque ele preparou tudo. Versículo 4 está dizendo que ele enviou outros servos, dizer aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde as bodas. Aleluia. O convite do rei, o convite do Senhor. Aleluia. Ele convida para vir a ceia dele. Aleluia. As bodas. Ele convida a todos. É para todos, a salvação é para todos. Amém. Mas eles rejeitaram tudo aquele preparo. Você pode imaginar, Jesus enviou o seu filho, Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por nós. Ele preparou tudo, né? Jesus morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. Está nos esperando, vem nos arrebatar, vai nos chamar, alguns vão antes.
Aleluia. Como diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha o que diz lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que forem antes com Cristo, né, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar quem? O Senhor nos ares, né? Aqui como aquelas virgens iam encontrar o noivo, a igreja do Senhor vai encontrar Jesus nos ares. Aleluia. Glória a Deus. E o rei preparou tudo isso, mas todo mundo rejeitou. A Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, está falando de Jesus, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Porque Jesus veio para o povo judeu, mas os judeus o rejeitaram. Então, todos que o aceitaram como Salvador, aleluia, temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque cremos no seu nome. Aleluia. Então eles rejeitaram, né, essa bênção. E aí o que aconteceu? Aí o rei ficou enfurecido e disse assim: olha, na verdade as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então faz o seguinte: vai, sai pelos caminhos, convidai a todos que vocês encontrarem. E os servos foram, né, foram convidando, foram juntando. A Bíblia diz aqui no capítulo 22, o versículo 10, diz assim: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aleluia. Tanto bons como maus, né? Porque a salvação é para todos. Não importa se é bom, se é mau. Importa que se crer em Jesus, é salvo, é purificado, tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Mas durante a festa, o rei entrou ali para ver os convidados. E no versículo 11, o rei avistou um homem ali. E ele não estava trajando a veste nupcial. Olha que interessante aqui. Ele não estava com a veste nupcial. E o rei, no versículo 12, diz assim: chama ele do quê? Amigo, que o pastor falou aqui, né? Quando Jesus chamou Judas de amigo. Amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? E ele ficou mudo. Ele não tinha o que falar. Por quê? As vestes nupciais, na tradição, eram dadas pelo rei, pelo convidado, pelo dono da festa. Eram dadas aos convidados as vestes nupciais. Era uma veste diferente. Era uma veste que só era dada pelo rei. A nossa veste nupcial espiritual, aleluia, ela só pode ser lavada, purificada no sangue de Cristo. Aleluia. Jesus nos deu novas vestes. As novas vestes falam da nossa vida espiritual, que foi liberta, que foi transformada, que foi purificada, regenerada. E isso fala de justificação. Essa veste nupcial era a justificação. A justificação para a salvação, que nós somos justificados em Cristo. Aleluia. E aquele homem ficou mudo, porque ele não estava vestindo essa veste.
Não adianta só estar na festa. Não adianta só ter sido convidado. Tem que ter as vestes nupciais. Aleluia! As vestes de Cristo, que Cristo nos dá através do seu sacrifício, do seu sangue derramado. Nós precisamos lavar nossas vestes espirituais no sangue de Cristo. Aleluia! E no mesmo instante, o rei disse aos servos: amarrai ele, pés e mãos, e levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que sério! Olha que sério! Porque aqueles que rejeitaram, eles receberam uma condenação também, por ter rejeitado, né? Eles rejeitaram o convite do rei, a salvação do Senhor. Mas quem aceita e não crê, não deixa Jesus mudar a sua vida, não deixa Jesus transformar, não deixa Ele lavar no seu sangue, as suas vestes, a sua vida, não tem o óleo do Espírito Santo, não adianta de nada. É pior ainda, da mesma forma vai ser levado para as trevas exteriores, não terá salvação. Precisamos ter o óleo do Espírito Santo, a comunhão, que fala da comunhão com o Senhor. Aleluia! É o que nós fazemos toda a Santa Ceia, né? Lembramos da morte do Senhor, do sacrifício dele por nós. Aleluia! Onde nós nos apresentamos diante do Senhor. O Senhor purifica nossas vestes espirituais, a nossa vida. O Senhor tem te escolhido, o Senhor tem salvado a tua alma, tem te dado o privilégio de estar aqui na casa dele, aperfeiçoando o teu entendimento, porque nós precisamos servir ao Senhor com o nosso entendimento, com a nossa vida, corpo, alma e espírito. Precisamos apresentar um culto a Deus racional, da razão. Aleluia! Não podemos, precisamos ler e entender essa palavra, que precisamos obedecer essa palavra, como foi falado aqui pelo pastor. A obediência é que vai nos levar para o céu. A obediência, cremos no Senhor. E essas vestes nupciais é só Jesus que pode nos dar. E se nós não estivermos com ela, não poderemos participar dessa festa. E aí no versículo 14 está dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oh, Espírito Santo de Deus. Para encerrar, um versículo maravilhoso que eu tenho todos os dias, eu medito nesse versículo. Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia! Aleluia! Em todo o tempo, as nossas vestes têm que ser alvas. Ser alvas. E ter o óleo, jamais faltar o óleo, jamais faltar o Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Por quê? A cabeça. É isso que eu falei, entendimento. Precisamos servir a Deus com entendimento. Não sair acreditando em tudo que falam por aí. Não, temos que olhar para essa palavra, porque essa palavra é a verdade, é a palavra de Deus. Não podemos dar ouvido para tudo que escutamos na internet. Não, tem que estar aqui baseado nesta palavra. Por isso é importante estarmos na casa do Senhor. Por isso é importante aprendermos a casa do Senhor. Aleluia. É muito importante. E buscar a presença de Deus, para que todos os dias a gente consiga levantar da cama e poder servir ao Senhor, ir para o nosso trabalho, cuidar da nossa família, cuidar das coisas de Deus. Aleluia! Isso é importante. E assim nós vamos seguindo, vigiando, vigilantes na presença do Senhor, para aquele dia, quando soar a trombeta, aleluia,
Os que ficarmos, se nós estivermos vivos, se nós não tivermos ido já com Jesus, nós vamos ouvir a trombeta tocar. E vamos saber que o noivo está vindo nos buscar. Nós estamos vendo muitos acontecimentos. O mundo está gemindo, está com dores de parto. Muitos acontecimentos, terremotos, tragédias, catástrofes. Por quê? Porque está se aproximando o fim. Esse mundo já está gemendo. Satanás sabe que está se aproximando o dia dele, né? E nós nos alegramos porque está se aproximando o dia de encontrarmos com o Senhor. E de toda a luta cessar. Lá não haverá mais clamor, irmãs do círculo de oração. Não precisaremos mais clamar. Não precisaremos mais chorar, porque Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Não haverá mais dor. Viu, irmã Glória? Não haverá mais dor, querida. Nós sentiremos mais dor. Aleluia. Estaremos para sempre com o Senhor. Vale a pena. Fique firme. Ele tem preparado uma coroa, um galardão para cada um de nós. Aleluia. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens, irmã. Guarda o que tens, irmão. Para que ninguém tome a tua coroa. E em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, sejam alvas a tua vida. E nunca, irmãos, nunca falte o óleo, o Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia. Fique de pé. Vamos fazer uma oração.